Hoje, dia 24 de maio de 2020, agora há pouco, a questão de 1 hora, a Fox News trouxe uma matéria revelada pelo Departamento de Defesa norte-americano, também há poucas horas atrás, que na semana passada, entre os dias 19 e 21, os Estados Unidos fizeram uma fortíssima operação de guerra, exercício de guerra no Golfo Pérsico, que o governo americano tem chamado de Golfo da Arábia. Este impressionante exercício, segundo a Fox News, contou com a participação da Força Aérea norte-americana com os seus poderosíssimos aviões AC-130 Gunship. São aviões gigantes, inclusive eu tinha aqui uma especificação dos mesmos. São aviões de alto poder embarcado, de alta tecnologia, miras precisas, capazes de levar tropas para embarque terrestre e conseguem voar muito baixo, apropriados também para operação noturna, o AC-130 Gunship. Também com muitos anfíbios, com a força USS Bataan de anfíbios e a participação dos fuzileiros navais. Foi uma demonstração realmente impressionante, segundo a Fox News. Ela começa dizendo: as Forças Armadas dos Estados Unidos exibiram um impressionante poder de fogo no Golfo Pérsico na semana passada. Isso foi passado à Fox News por autoridades do governo, no mesmo dia em que alertou embarcações no Oriente Médio a não se aproximarem desta força, pelo menos um raio de 100 jardas. Já a Força Aérea informou que seu Gunship, a C-130, também esteve envolvido na operação, juntamente com o USS Bataan da Marinha e mais 26 tropas expedicionárias, UNITE expedicionárias dos fuzileiros navais. Abre aspas, esta foi uma ótima oportunidade para incorporar o incrível poder de fogo do AC-130W em nosso treinamento de tiro da Marinha e do Corpo Fuzileiro dos Fuzileiros Navais, ensaiando ataques rápidos e letais com precisão em relação a alvos de superfície que representam ameaças nocivas ao fluxo de navios petroleiros pelo Golfo Pérsico, disse o capitão Lance Lesher, comandante de toda a operação. Ele continuou dizendo que essa complexa coordenação envolvendo a Força Aérea, a Marinha dos Estados Unidos e o Corpo de Fuzileiros Navais amplia ainda mais a capacidade dos Estados Unidos de defender a qualquer um das ameaças que possam ser encontradas no Golfo Pérsico. E isso justifica o capitão, um apoio à segurança marítima e aos nossos parceiros regionais no Golfo Árabe. O treinamento ao vivo começou no dia 19. No início da semana passada, as Forças Armadas dos Estados Unidos alertaram o Irã para se afastar a 100 jardas de seus navios de guerra após assédio por pequenos canhoneiros da Guarda Revolucionária Islâmica no mês passado. Nessa operação, 11 navios iranianos se aproximaram da força americana em exercício, mas foram aconselhados a se afastarem. Bem, essa é uma notícia. A segunda notícia interessantíssima do dia é que o primeiro barco petroleiro do Irã, que transporta combustível para Caracas, já entrou em águas territoriais venezuelanas. A matéria saiu agora no RT News, que é russo e, portanto, tem informações privilegiadas da Venezuela. Diz o seguinte: o primeiro dos 5 barcos petroleiros iranianos que transportam
o carregamento de combustível para abastecer a Venezuela, entrou já ainda no sábado nas águas territoriais do país latino-americano, segundo informou o primeiro-ministro do Poder Popular de Petróleo e vice-presidente de Economia venezuelano, Tarek Al-Aissami, que já foi vice-presidente. Tarek Al-Aissami também está na lista dos procurados pela justiça norte-americana. Ele é acusado de promover o tráfico internacional de entorpecentes, o narcotráfico e também ele está envolvido em vendas ilegais de armas. Ele disse: os navios da Irmã República Islâmica do Irã já se encontram em nossa zona econômica exclusiva, e deu as boas-vindas aos barcos da nação irmã. O petroleiro Fortune está sendo escoltado por embarcações, helicópteros e aviões da Força Armada Nacional Bolivariana. Isso porque, segundo a Venezuela, os Estados Unidos ameaçou interceptar os barcos. Inclusive, ontem eu trouxe a notícia de que o embaixador venezuelano na ONU chegou a enviar uma carta pedindo à ONU que se posicionasse contra essa possível detenção dos barcos por parte da Força Naval Americana que se encontra no Caribe. Fortune chegou às águas venezuelanas em torno das 19h40 de ontem, em Caracas, depois de passar ao norte de Trinidad e Tobago, segundo se depreende dos dados dos diários das embarcações, da embarcação de Refinitiv Eikon, disse a Reuters. Espera-se que outros 4 petroleiros, além do Fortune, o Foris, o Petúnia, o Faxon e o Clavel, cheguem às costas do país sul-americano nos próximos dias. Os 5 barcos transportam um total de 1,5 milhão de barris de gasolina. Isso para a Venezuela. Hoje, mais do que nunca, os vínculos de amizade e irmandade entre Irã e Venezuela são fortes e profundos, disse o embaixador do Irã na Venezuela. Bem, 2 notícias que se encontram, embora aconteçam em locais muito distantes uma da outra. No Irã, a presença norte-americana dando indícios de que poderia, inclusive, invadir aquele país com tropas terrestres. Deu uma grande demonstração de força, segundo a Fox News, que pegou a matéria, que recebeu a matéria do Departamento de Estado. Não obstante, na outra ponta, parece que o bloqueio naval americano não funcionou, já que o Fortune, um dos petroleiros, encontra-se em águas territoriais venezuelanas. Não sabemos exatamente qual é a intenção americana nesse momento, mas nenhum desses navios ainda foi interceptado. Ao chegar a chegada do Fortune nas águas venezuelanas, isso já envolveu um aparato também de proteção da parte da Venezuela. Mostrou imagens aqui o RT News. Como ficarão as coisas agora, não sabemos. Mas se os Estados Unidos suspeitavam que um desses barcos pudesse levar armamentos pesados, bem, agora sobre o Fortune, por exemplo, já não poderemos saber, porque se for escoltado até um porto venezuelano, aí tudo cairá, o manto do mistério cairá sobre o assunto. É aguardar para ver. As coisas estão esquentando, mas como esses exercícios navais e todo o processo de embargo e ameaças cai também no âmbito da propaganda de guerra, não podemos ter muita certeza do que de fato está acontecendo. Como
Dizia um antigo tragediógrafo grego, Ésquilo, na guerra a primeira vítima é a verdade. Seja como for, não é mentira que as coisas estão esquentando, e muito. Até depois.